A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje, continuando a nossa série sobre o Evangelho do Apóstolo João, ainda no capítulo 1, agora vamos avançando o capítulo 1, versículos 43 e 44. Sem mais delongas, sem perda de tempo, vamos agora para as referências cruzadas. Apenas Isaías, capítulo 65, versículo 1. Então, livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 1. Vamos à análise prática do versículo. Jesus é Jesus, e neste contexto é o nome central do Novo Testamento, enfatiza a missão salvadora. Então, é a primeira palavra desse versículo é Jesus. Telô significa decidir ou desejar, e no contexto do versículo é a intenção de Jesus em iniciar esse novo estágio do seu ministério, sinaliza a proatividade e a escolha na convocação dos discípulos. Continuando na escolha dos discípulos, né? A gente passou por Pedro, passou por André, enfim, Simão, Pedro, né? Agora vamos para os próximos, que é Felipe e Natanael. Próxima palavra, anarcorel, significa partir ou retirar-se. Aqui, no caso, sugere que Jesus estava se movendo não apenas fisicamente, mas também espiritualmente na direção do cumprimento da sua missão. Eis, para ou dentro de, ela indica um movimento de direção a esse destino, que no caso é a Galileia, e é um lugar significativamente importante na atividade de Jesus. Galileia é a Galileia, tá? Para a gente não perder tempo, é a simbolização, é o símbolo principal do início da manifestação do reino dos céus nas margens judaicas, certo? Caí significa ei, usado para conectar ideias e para unir a partir da ação de encontrar Filipe, realçando o caráter contínuo da narrativa. Heuriská significa encontrar e indica uma busca que resulta em sucesso. No contexto, sugere a busca de Jesus pelos seus discípulos, e a ação é deliberada e cheia de propósito. Filipos é Filipe em grego, e amigo dos cavalos é o significado desse nome, é um dos primeiros discípulos a serem chamados por Jesus. Destaca a importância dessa interação pessoal ao discipulado. Autos significa ele ou a si mesmo. Neste caso, refere-se a Filipe, enfatizando a individualidade do chamado de Jesus para cada seguidor. Legou, essa palavra já apareceu outras vezes aqui, significa dizer ou falar, e é usada para expressar a autoridade de Jesus ao fazer um chamado. Neste versículo, o verbo é indicador da chave da relação entre o mestre e os seus discípulos. Akoloutel significa seguir, e esse verbo implica em seguir essa direção, o caminho de outra pessoa, aponta para a resposta ativa dos discípulos ao chamado de Jesus. Menó denota a ideia de permanecer ou residir. Aqui chama a atenção para a necessidade do comprometimento e essa ligação contínua com Jesus. Comentário exegético, vemos neste versículo um exemplo claro do começo desse ministério e seu ato deliberado de Jesus chamar seus discípulos. A escolha de Filipe como um dos primeiros aponta para uma relação mais íntima e pessoal que Jesus desejava estabelecer. O uso do segue-me não é apenas um convite à ação, mas também a um chamado a este novo modo de comunhão com Jesus. A Galileia, sendo uma região menos esperada para o início de um movimento messiânico, enfatiza a inclusividade do ministério crístico, abrangendo não somente as elites religiosas, mas também as classes sociais mais baixas. A ação de Jesus, ao decidir partir e encontrar Filipe, demonstra não apenas sua soberania, mas a natureza intencional da sua missão. A chamada para segui-lo reflete o convite a uma transformação radical, um deslocamento da vida comum para uma nova jornada de fé e discipulado ao lado do Messias. Vamos para o versículo 44, referências cruzadas. Nós não temos nenhuma referência ao Antigo Testamento. Vamos à análise prática do versículo. Estim significa ser ou estar, indicando existência. No contexto do versículo, sugere que Filipe possui uma identidade clara e uma relação específica com a localização mencionada. Apo, essa preposição significa de ou a partir de, indicando origem, e enfatiza que Filipe é proveniente de Betsaida, associando-o ao local e à comunidade dali. Betsaida, a cidade em si, no caso de André e Pedro, Betsaida é uma localidade importante nas narrativas do Novo Testamento, ligada à atividade ministerial de Jesus. Polis significa cidade
e refere-se a um local urbano. Este termo destaca a civilização e a importância social comunitária de Betsaida como um centro de vida e interação. Andreas, um nome conhecido, significa Andrés, um dos apóstolos de Jesus. Então, Andreas, tá? Em grego. E irmão de Pedro. O uso deste nome liga Filipe a uma rede de discípulos que conhecem uns aos outros e partilham uma missão comum. Cair de novo é a preposição, a conjunção e conecta pensamentos ou ideias, mostrando que Filipe está relacionado tanto a André quanto a Pedro. Petros significa pedra, o nome de Pedro, né? É rocha ou pedra, e inclui Pedro neste versículo, enfatizando a conexão do grupo dos discípulos e a importância da figura dele na narrativa cristã. Este versículo revela uma porção da genealogia dos discípulos de Jesus e refere-se a Filipe como natural de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. No caso, esse posicionamento geográfico mostra essa relação entre eles, uma ligação de camaradagem mesmo, destaca essas origens e um contexto comum. Eles conheciam, resumindo, tá? Eles não eram desconhecidos entre si. Essa cidade é muito significativa por ser o local de milagres e ensinamentos onde Jesus interagiu com seus discípulos. Essa menção a André e Pedro, apóstolos proeminentes, ao lado de Filipe, enfatiza a continuidade desse ministério jesuíta e a formação do grupo apostólico. Este versículo mostra o chamado de Jesus aos seus discípulos não apenas individualmente, mas dentro de um contexto de comunhão, de família, cria um grupo unido e cheio de propósitos compartilhados. Essa ênfase de Betsaida nas relações interpessoais entre os discípulos prepara o leitor para entender a dinâmica do ministério de Jesus, a formação da primeira igreja. Portanto, essa pequena passagem carrega uma imensa riqueza em termos de relacionamento, né? Cria realmente um vínculo, aprofunda essa noção de quem eram os discípulos e de que não era pura e simplesmente escolha aleatória, reforçando a ideia de que a escolha era de fato dentro de um propósito maior. Mostra os impactos desse contexto social e do chamado de Jesus aos seus seguidores. Vídeo curto, 2 versículos no próximo, versículos 45 e 46, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial, e até a próxima.